E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu trago para você as melhores dicas e truques de multitarefa e produtividade para o iPad. Meu objetivo é te ensinar a como usar o seu iPad como um Pro. Ou seja, depois desse vídeo, você não vai usar mais seu iPad como um iPhone gigante. Tá bom? Mas antes de a gente começar, tem duas informações super importantes que eu quero trazer para você. A primeira delas é que tudo que eu trago nesse vídeo, todas as dicas, truques e funcionalidades, funcionam em todos os modelos de iPad, tá? Ou seja, funcionam no iPad normal, no iPad mini, no iPad Air e também, claro, no iPad Pro. Contanto, claro, que o seu iPad esteja atualizado para o iPadOS 15, porque muitas das dicas que eu trago aqui exigem o iPadOS 15. Então, é só essa questão mesmo de estar atualizado. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram, no @DanielAboutTech. Galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias, principalmente aqui nos stories. Faço muita enquete, muito conteúdo de tecnologia e também, claro, de mundo Apple. E não só isso. Na verdade, eu mostro para você através do meu Instagram o dia a dia de um youtuber. Então eu mostro para você todos os meus bastidores, como é realmente trabalhar com o YouTube. Então se você se interessa por qualquer um desses temas, me segue lá no @DanielAboutTech, lá no Instagram, me dá essa moral. Agora sim, vamos começar e vamos iniciar falando sobre multitarefa, porque mesmo hoje em dia, muita gente ainda não sabe usar multitarefa no iPad e, como eu falei, acaba usando o iPad como um iPhone gigante. Mas galera, existem muitas funcionalidades exclusivas do iPad para dar muito mais produtividade para você. E eu gosto muito da multitarefa, então vamos começar. Então digamos que eu abro aqui o meu Safari, meu navegador, e como você está vendo, eu estou usando o meu Safari, navegando na internet, mas digamos que eu queira usar dois aplicativos ao mesmo tempo. Digamos que eu queira navegar na web, mas eu também queira controlar minha música. Galera, isso é super fácil de fazer, é a multitarefa. Então se você deslizar o dedo um pouquinho para cima aqui, da parte de baixo aqui da sua tela, você vai abrir o seu dock, e a partir do seu dock você pode selecionar qualquer aplicativo e adicionar aqui a sua tela, e aí você fica com dois aplicativos ao mesmo tempo. Então vamos usar o exemplo aqui do aplicativo de música. Eu vou tocar e segurar. Agora eu posso deslizar ele para cima, ir para o lado um pouquinho, encostar no canto do display, e quando você está vendo essa barra preta, você pode soltar. E aí, como você está vendo, eu tenho dois aplicativos ao mesmo tempo na minha tela, nesse modo que é chamado de Split View, né, que é visão dividida, né, digamos assim. E aí, claro, eu posso reajustar, rearrumar e colocar a configuração que eu quiser. Lembrando que você pode fazer isso com qualquer aplicativo, não é só com Safari e o aplicativo de música, não. Qualquer aplicativo. E você, inclusive, pode estar vendo isso falando, pô, Daniel, mas essa questão de multitarefa é muito antiga. Eu já faço isso há muito tempo no meu iPad, essa dica é velha. Calma, galera. Como eu falei, eu quero começar mostrando o básico, porque tem muita gente que não sabe esse básico, mas eu vou avançando ao longo do vídeo e vou mostrar todas as funcionalidades, inclusive as novas que são exclusivas para o iPadOS 15, tá? Então calma que eu vou mostrar tudo, dicas bem avançadas, fica aqui no vídeo. Digamos que eu não queira mais, o aplicativo de música aqui, tudo que eu preciso fazer é tocar aqui nesse mesmo botão que eu posso aumentar e diminuir, e jogar ele todo para o lado, e aí como você está vendo, ele some e eu volto a ter apenas o aplicativo do Safari. Mas existem várias outras formas de você fazer multitarefa, não é só essa. Existe um modo chamado Slide Over, que é muito legal também. Tudo que você precisa fazer é a mesma coisa, desliza para cima só um pouquinho para aparecer o dock, seleciona o aplicativo que você quer, só topar e segurar e depois arrastar para cima, e dessa vez, ao invés de levar ele até a ponta aqui da tela, pode soltar ele aqui mesmo. Como você está vendo, ele vai ficar num modo diferente, porque ele vai ficar como se fosse uma segunda camada, chamada de Slide Over, ou seja, ele vai ficar por cima aqui do seu Safari. E aí o que é que você pode fazer? Você vai topar no cantinho aqui, ó, no limite da tela mesmo, e você pode jogar ele para um lado, pode jogar ele para o outro, e inclusive você pode topar nesse cantinho aqui e jogar ele lá para o canto. Olha a setinha mostrando que ele está escondido lá no canto. Inclusive essa seta é nova do iPadOS 15, tá? E aí se você quiser trazer de volta, é só deslizar de fora para dentro, que aí o Slide Over vai voltar para você. Então, como eu falei, essas são algumas possibilidades de multitarefa que já existiam há um bom tempo aí no iPad, mas que muita gente não conhece. Então eu vou jogar fora, tá? Esse meu Slide Over, vou jogar fora, eu vou ficar apenas com um aplicativo aqui, como você está vendo. E deixa eu te mostrar agora as novidades do multitarefa no iPadOS 15. A primeira delas tem a ver com esses três pontinhos aqui em cima, lá no alto. Tá vendo três pontinhos? Esses três pontinhos sempre vão aparecer em todos os aplicativos que você tiver no iPadOS 15. Ele é o botão do multitarefa. Se você tocar em cima desse botão, ele abre um pequeno menu que vai possibilitar a gente fazer a mesma coisa que a gente fez através do dock,
só que de uma forma diferente. Ele vai possibilitar que a gente tenha muito mais customização e muito mais possibilidade de selecionar através desse botão. Então, como você está vendo, o primeiro modo é o modo tela cheia, que é o que a gente já está. O segundo modo é o Split View, que é aquele de tela dividida. E o terceiro modo é o Slide Over, que é aquele que fica por cima aqui flutuante. Tá vendo os 3 modos aqui. Qual é a vantagem de usar a multitarefa através desse menu? É que antigamente, se você quisesse adicionar algum aplicativo de multitarefa, você meio que ficava preso aos aplicativos que estão aqui no dock. Mas agora mais não. Apertando o botão aqui em cima, você vê que você pode tocar, digamos que eu queira o modo Split View, que é o modo de tela dividida. Tocou aqui no modo tela dividida, ele já divide e abre a minha home, né? Abre a minha tela inicial, para que eu possa facilmente aqui selecionar um segundo aplicativo. Então digamos que eu queira selecionar a App Store. A App Store é um aplicativo que não está aqui no dock, ó. Antes dava mais trabalho. Agora é só tocar aqui e ele já abre a tela dividida. Bem legal, né, galera? E claro que você pode, digamos, excluir aqui, né? Fechar, como eu mostrei, e fazer a mesma coisa para o modo Slide Over. Você está vendo que o Safari foi para o Slide Over. Eu seleciono novamente a App Store aqui e agora eu tenho o Safari no Slide Over e a App Store aberta aqui em cima. Então, como você está vendo, muito mais facilidade para customizar, para selecionar, para usar o multitarefa de forma bem mais completa, para dar muito mais produtividade aqui no iPad. Mas a multitarefa no iPad OS 15 vai além disso. Deixa eu te mostrar. Então aqui eu vou abrir o aplicativo e-mail. Você está vendo que no momento eu estou no modo tela cheia, né? Eu só tenho o e-mail aqui aberto. Eu vou agora adicionar um segundo aplicativo, tá? Então eu vou adicionar até daquela forma que a gente aprendeu, né? Forma nova que a gente aprendeu. Então tocando aqui no modo Split View, né? Para a gente adicionar uma segunda tela de um segundo aplicativo. Você está vendo que eu adicionei o aplicativo novamente de música. Deixa eu só redimensionar aqui, para até ficar mais fácil de eu te mostrar. Então, como você está vendo até aqui, tudo bem. Eu tenho um aplicativo maior, um aplicativo menor. Mas, agora, a gente tem a possibilidade de ter uma terceira tela, que é assim. Se a gente tocar em algum e-mail, como você está vendo aqui, toque e segure em algum e-mail, ele dá a possibilidade de abrir em nova janela. E aí, como você está vendo, ele abre uma janela em cima do aplicativo do e-mail. Então, a gente tem aqui o e-mail, a gente tem a música e a gente tem um e-mail à frente. Então a gente tem mais uma camada aqui para a gente poder gerenciar, para a gente poder otimizar e, claro, novamente, para ter muito mais produtividade. E falando em janelas, aqui no iPad OS 15 a gente tem uma nova maneira de gerenciar essas janelas, que é no modo chamado Shelf, que seria prateleira mesmo. A gente tem uma nova maneira de gerenciar que eu achei muito legal. Deixa eu te mostrar. Se eu abrir aqui, por exemplo, o Safari, como você está vendo, eu tenho aqui apenas uma janela, né, com apenas uma aba. Então, tudo de forma mais básica realmente de você navegar aqui no Safari. Mas você pode facilmente adicionar várias janelas. Então, por exemplo, se eu tocar aqui nos 3 pontinhos, né, que é o botão de multitarefa, que é o botão novo do iPad OS 15, se eu tocar aqui nos 3 pontinhos, você está vendo que ele abre aqui as janelas que eu tenho. Como eu falei, só tenho uma janela, que é a Apple.com. Mas se eu tocar aqui em nova janela, eu abro uma nova janela do Safari para, por exemplo, eu vou tocar aqui e eu ir aqui no Instagram. E aí eu tenho 2 janelas separadas. E o mais legal é que com isso você pode se organizar muito bem. Eu posso ter, por exemplo, nessa janela o Instagram, adicionar uma nova aba e abrir, por exemplo, o Twitter. Então eu teria Instagram e Twitter para ter as minhas redes sociais nessa janela, digamos assim. E aí, como você está vendo, se eu tocar nos 3 pontinhos, eu tenho a minha outra janela, que é a Apple.com, que eu posso adicionar também uma outra aba e entrar no site, por exemplo, de tecnologia, fazer algum conteúdo mais de trabalho. Então eu abro aqui o The Verge, por exemplo, que é um portal que é muito bacana, e aí eu teria uma janela aqui mais focada em trabalho com 2 abas. Toca aqui nos 3 pontinhos, eu tenho uma outra janela que seria essa de redes sociais. Então eu consigo me organizar muito melhor tendo justamente várias janelas com várias abas diferentes e tudo isso gerenciado, claro, através do Shelf, que é justamente essa prateleira aqui. E a quantidade de janelas que você pode abrir é meio que infinita, tá, galera? Você pode aqui continuar adicionando e abrir meio que infinito. Eu já abri várias, mais de 10 e nunca tive problema. Então esse gerenciamento aqui é muito bacana. E tem como você visualizar de uma forma ainda melhor. Se você tocar e segurar em algum aplicativo e ele tiver várias janelas abertas, é só você tocar aqui em todas as janelas
E como você está vendo, ele vai mostrar todas as janelas que estão abertas, essas 6 que eu criei aqui agora. E claro que se você quiser fechar, é só tocar e segurar e deslizar para cima, toca e segura, desliza para cima, e aí você vai fechando. Então, mais uma vez, muita produtividade, com a possibilidade de abrir várias janelas, abrir várias abas, e aí você vai tendo uma experiência cada vez mais de computador mesmo, e como eu falei, diferente da experiência do iPhone, né? Agora vamos falar sobre o App Switcher, que a gente abre deslizando o dedo até a metade da tela e soltando, ou também apertando o botão Home 2 vezes, que a gente também tem no iPhone, né? Uma tela muito conhecida por todos nós usuários de iOS, mas aqui no iPadOS 5 ela fica mais inteligente, ela permite a gente fazer mais coisas. Por exemplo, primeiro ela mostra não só todos os aplicativos que estão abertos, como você está vendo aqui, Safari, Apple Store, as fotos e tudo mais, como também as janelas que estão abertas. Então aquelas 4 janelas do Safari que eu abri, elas estão aqui. A gente consegue ver também os aplicativos que estão naquele modo Slide Over, que é aquele que eu mostrei, você pode deixar um fixo aqui. Então eu deixo aqui os meus arquivos fixos, ou seja, em qualquer janela, em qualquer aplicativo que eu esteja, se eu puxar do cantinho ali, como eu tinha mostrado mais no começo do vídeo, vai mostrar os arquivos, porque eu deixo ele fixo aqui. Isso também é muito útil, tá, galera? E você consegue fazer muito mais. Por exemplo, se você vê aqui que tem algum aplicativo com esses 2 quadradinhos aqui, significa que é porque ele tem várias janelas desse aplicativo. Aí é só você topar nesses 2 quadradinhos, que aí você vai ver que ele mostra aquela mesma coisa que a gente viu agora há pouco, todas as janelas do aplicativo. Então também isso acaba sendo muito útil. E mais, se a gente voltar aqui no App Switcher, a gente também consegue ver, por exemplo, quais são os aplicativos que estão 2 abertos ao mesmo tempo. Tá vendo até aqui, ó, o e-mail e a música, daquele mesmo jeitinho que eu deixei, ó, ele mostra aqui quais são justamente essas combinações que a gente fez de multitarefa, né? E também você pode montar sua multitarefa direto daqui. Isso é bem legal. Então, por exemplo, digamos que eu queira juntar 2 aplicativos aqui. Então, digamos que eu queira juntar o meu calendário com o meu Safari. Eu consigo fazer direto aqui do App Switcher. Eu toco e seguro, deslizo até o calendário e você está vendo que eu já montei aqui instantaneamente essa combinação. E eu posso também desfazer. Toco e seguro, volto, solto e eu desfiz essa combinação. Ou seja, o App Switcher ficou bem mais poderoso, permitindo justamente que a gente possa configurar, montar aplicativos, fazer essas combinações de layout de forma muito mais fácil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os widgets, que não são tanta novidade para nós usuários de iPhone, né? Os widgets já estão presentes há um bom tempo no iPhone, mas eles vieram no iPad agora, no iPadOS 15. Então eu quero te mostrar rapidamente como é que eu uso os widgets e como eu acho que a gente consegue ter muito mais produtividade desses pequenos carinhas aqui que realmente podem ajudar muito no seu dia a dia. Bom, como é que eu faço? Eu deixo a tela, a primeira tela, né, como você está vendo, a segunda é só de aplicativo, mas a primeira eu deixo ela metade com aplicativos e metade com widgets. De que forma? Dois widgets pequenos de cada lado e um widget grande no meio, que é o calendário. Por que eu gosto disso? Porque o calendário, rapidamente eu consigo ver aqui os eventos que eu tenho, reuniões, atividades, num widget maior, que eu consigo ver com mais detalhes e ler as informações. E no canto eu deixo o tempo, que eu acho muito legal, sempre estar acompanhando. Deixo os 2 e-mails aqui, os últimos que abri, então eu sempre estou olhando os e-mails que estão chegando. Deixo aqui também os indicativos de bateria, no momento está só o iPad, mas se eu colocar a minha Apple Pencil aqui, ó, você está vendo que ele já mostra a Apple Pencil. Se eu estiver usando meus AirPods, tudo vai mostrar aqui. Então isso acaba sendo muito útil também. E claro, eu deixo aqui também a parte de música, que no momento não está mostrando muita coisa, mas quando eu estou ouvindo música, ele fica um mini play aqui, que eu posso dar o play, o pause, pular a música, voltar. Então eu acabo tendo muita produtividade aqui, direto da minha tela inicial, com esses 5 widgets que eu deixo fixos aqui. É uma dica que eu daria para você, como você pode configurar no seu iPad. E por último, mas não menos importante, eu tenho que falar sobre atalho de teclado. Porque não tem como falar sobre produtividade no iPad sem falar sobre um teclado. Então se você é como eu e usa um teclado externo aqui para o seu iPad, olha essas dicas que elas são muito legais. Eu vou abrir aqui o Safari, mas pode ser em qualquer aplicativo, tá? Funciona em qualquer aplicativo. Existem vários atalhos novos através do botão do globo, que fica no canto baixo esquerdo. Eu vou colocar uma imagem da tecla do globo aí na tela para você dar uma olhadinha. E nem todos os teclados vão ter o globo, tá? Eu estou usando o teclado aqui original da Apple, o Apple Magic Keyboard, e ele tem esse globozinho, não depende se o seu vai ter ou não, tá? Mas dentro do teclado original, se você usa ele ou teclados que são compatíveis, se você topar e segurar na tecla do globo, você vai ver que ele já vai aparecer na tela todos os atalhos aqui do globo. E galera, tem atalhos que são super úteis. Vou dar um exemplo aqui para você dos meus favoritos. Já tem vários, eu vou dar meus 4 favoritos. Se você apertar o globo e a tecla H,
ele vai para o home, ele vai para a tela inicial. Então é muito útil porque a gente às vezes está com a mão ocupada aqui no teclado, digitando, e não tem que toda hora deslizar para cima ou apertar no botão para voltar. Globo H, ele volta para a tela inicial, muito útil. Além disso, a gente tem o Globo A. Com o Globo A, ele abre o dock, que também é muito útil pelo mesmo motivo, você não precisa tirar a mão do teclado para deslizar para cima para puxar o dock, também acho muito interessante. Esse também é muito legal, ó. Globo Q, ele abre uma nota rápida, uma quick note, e aí, através dessa nota rápida, você consegue digitar alguma coisa super rápido, sem precisar também estar procurando o aplicativo Notas e tal, e abrir uma nota nova. Não, comando Q, ele já abre uma nota nova automaticamente. Muito, muito bacana também, muita produtividade. E por último, Globo C, e ele abre a central de controle. Se der Globo C de novo, ele tira a central do controle. Então, Globo C, você fica abrindo e voltando, porque, claro, toda hora a gente quer ajustar volume, brilho de tela, mexer em música, tudo mais, sem precisar estar chegando até aqui no topo. Não, comando C, ele rapidinho, comando não, perdão, Globo C, ele já vai e já puxa a central de controle, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria trazer para você. Essas são as minhas principais dicas de produtividade e multitarefa aqui para o iPad. Como eu falei, funciona com qualquer iPad. E através delas eu espero que você faça do seu iPad um iPad Pro. E que você seja um usuário Pro de iPad. E pare de usar o seu iPad como se fosse um iPhone gigante. Porque esse carinha aqui hoje pode ser o seu computador. Beleza? Então é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, ó. Deixa o like, é super importante pra gente, para ser mais relevante, para alcançar mais pessoas dentro da plataforma. Também não se esquece de se inscrever no canal e apertar no sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. E por último, mas não menos importante, deixa o seu comentário também aqui embaixo. Seu feedback é sempre extremamente importante pra gente. Diz o que é que você achou do vídeo, das dicas, dos truques e também do canal como um todo. Eu sempre valorizo muito sua opinião, tá bom? Então é basicamente isso e eu vejo você no próximo vídeo desse, que é o melhor canal de conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.